a igreja moderna. Nós falamos aí 3 domingos sobre esse assunto, e o último foi a questão da disciplina, sobre uma visão de como ela deve ser, né? Eclesiástica, amorosa, termo que está escrito lá, segundo as recomendações, né? Com brandura. Vimos todas as implicações desse significado. E nos dispusemos a falar, então, hoje, a partir de então, sobre o contraponto disso, né, de que é uma igreja saudável. E terminei, domingo passado, contando uma historieta de uma situação, né, do culto que terminou, uma conversa entre 2 irmãos. Quem que lembra aí para dar uma síntese rápida do que é essa história? Não preciso contar com detalhes, apenas uma síntese do que se tratava aquela historinha. Ninguém? Baguncei com o trem. Bagunçou não, Darcy. Nós estamos ouvindo a senhora, tá tudo tranquilo. Eu só vou fechar o microfone da senhora aqui, tá bom? Se a senhora quiser falar, a senhora abre ele de novo. Então tá lá, vamos relembrar então. Na passada, eu falei sobre uma situação hipotética de um culto que terminou numa igreja, e a partir do término, como acontece, né, nas igrejas, as pessoas começam a conversar, e surgiu ali um diálogo entre 2 irmãos, que era o irmão Mão e o irmão Nariz. Agora os seus irmãos devem estar começando a lembrar, né? Pelo menos quem estava aqui semana passada. E nessa conversa, o irmão Mão se queixava da sua insatisfação quanto à igreja, e de que ele e a sua esposa, a senhora Mão, estavam pensando em levar os dedinhos, né, os seus filhos e a sua família para uma outra igreja. E o irmão Nariz, que era um dos presbíteros ali, preocupado, começa a perguntar o porquê, e ele, irmão Mão, começa a apresentar vários motivos. Ele achava que a igreja não era uma igreja amorosa, ele achava que o pastor não era bom o suficiente, né, não gostava do sermão, ele achava que a igreja não tinha ambiente para os filhos dele, ele achava que não era uma igreja avivada, ele não gostava das músicas que cantavam no louvor. Então ele achava que ele precisava mudar, ele precisava assumir. E depois a esposa dele, né, confirma essa história e acrescenta outras queixas, né? Ela não conseguia sentir bem recebida na igreja, bem acolhida, embora já tivesse ali algum tempo. E toda essa situação, e o irmão Nariz estava ouvindo aquilo tudo ali, né, e procurando tirar deles alguma coisa, até que eles se despedem. Mas, em suma, fica isso. E o irmão Nariz diz para eles pensarem direitinho, né? Mas se fosse isso realmente que eles quisessem fazer, que ficasse à vontade, etc. e tal. Então, essa foi a suma, rapidamente, da história que a gente contou semana passada. E, a partir disso, nós vamos trabalhar alguns conceitos sobre essa questão. Eu vou abrir aí uma tela com os irmãos, que os irmãos possam acompanhar a sequência aí dos slides. Só um minuto. Então, já está aí. Nós vamos nos trabalhar, então, alguns aspectos que o autor Mark Dever trata no seu livro, que é uma igreja saudável. Nós não vamos trabalhar tudo detalhadamente que tem no livro, porque tem muita coisa lá que a gente falou quando a gente falava sobre acusações contra a igreja, porque enquanto a gente dava as acusações, ao mesmo tempo a gente estabelecia um contraponto já. Então, tem muita coisa lá que a gente não vai falar de novo, ou então vamos passar mais rapidamente, mas vamos nos ater a algumas coisas que eu acho de fato interessante. Então, eu gostaria da participação dos irmãos nesse início, para a gente conversar sobre algumas perguntas. A pergunta está aí na sua tela aí. O que você procura em uma igreja? Molhou demais.
Qual é a Sério? igreja? Qual é a igreja O que ideal? a quantidade que Escorreu. mas quais estão mais do local que eu falei? Irmãos, eu vou pedir atenção de vocês para os Esquina. microfones. Tá certo? Porque vamos considerar que nós estamos lá na igreja, na sala da escola dominical. Acho que a gente fizer esse exercício, vai ficar tranquilo para a gente. Se você quiser falar, participar, abre o microfone aí, pergunta numa boa. E agora eu preciso da sua participação. Eu tenho aí algumas perguntas na tela. Eu queria saber o que você pensa disso. O que você procura? Primeiro essa pergunta. O que você procura em uma igreja? O que te trouxe à Igreja Presbiteriana do Glória? Se você não frequenta a Igreja Presbiteriana do Glória, na sua mente, o que você procura em uma igreja? Vocês estão me ouvindo, né? Ô, Wilson, Fala, querido. o que eu, principalmente nesse momento que eu tenho sentido muita falta, né? É como com os irmãos, né? O cultuar a Deus com os irmãos, né? O Uhum. aprendizado na igreja. Não que aqui não esteja sendo, não está sendo importante, bom, graças a Deus, mas tenho sentido muita falta dos irmãos, do estar presente, ver, né? Sim. O Roger colocou a sua posição aí de que, para ele, o que ele procura numa igreja, o que o sente mais falta é a questão da comunhão, de viver a comunhão. O que mais? Quem pode contribuir mais? O que você procura em uma igreja? Ajudar. Ajudar. Sim. Eu acredito que tem alguns aspectos, né? Não é só um item, mas parte do primeiro ponto que a seriedade com que a igreja prega a palavra. Eu acho que esse é o primeiro ponto a ser observado. Fundamental. E partindo daí tem alguns outros princípios, né? Liderança, tratamento com pessoas, comunhão, e vai inserindo algumas coisas. Uhum. E no final, na verdade, temor a Deus, obediência à palavra e comunhão. Eu acho que resulta Sim. nisso aí. Sim. Mais alguém? Bom, a gente viu aí ressaltada a questão da comunhão. Alguém falou em ajudar e achei interessante, né? O que você procura em uma igreja? Ajudar. Que bom que todos nós também tivéssemos essa visão, né? De procurar uma igreja porque eu quero ajudar, eu quero trazer, eu quero servir, né? E o Nélio abordou aí algumas questões, dentre elas a questão com a preocupação com a pregação que seja fiel à palavra de Deus, que os seus líderes sejam assim da mesma forma, né? Então, a igreja ideal, né, já caminhando aí para frente, o que seria uma igreja ideal? Né? Embora esse significado de ideal possa parecer algo inalcançável, né? Você tem aquilo ali como ideal, mas que às vezes é inalcançável. A igreja ideal é uma igreja que reúne essas qualidades, né? Uma igreja que se preocupa com a pregação da palavra, uma igreja que se preocupa com a comunhão dos irmãos, é uma igreja onde as pessoas estão dispostas a ajudar, né? Então, seguindo, a igreja ideal é um lugar que tem o quê, na sua opinião? Respostas bem curtinhas, assim. Pode ser só uma palavra. Amor ao próximo. A igreja ideal tem amor ao próximo. Sim. Participação. Envolvimento, né? Participação. Isso. Mas, Fidelidade à palavra, viu? fundamental. Lugar que tem fidelidade à palavra.
Alguém mais falou junto aí? Respeito. Respeito. Ok, vamos seguindo. Então, isso tudo tem na sua cabeça o seu conceito de igreja ideal, né? O que é uma igreja saudável? Essa pergunta nós vamos respondendo ao longo dos estudos, né? Então, essas reflexões iniciais para nos dirigir nesse caminho. Ao fim desses estudos, nós procuramos responder o que seria essa igreja saudável, mas estamos caminhando, os irmãos estão tendo realmente um bom entendimento disso. Seguindo, fiquem aí com aquela historinha na mente, né? Que eu contei no início. Eu achei interessante trazer essa questão aqui para vocês. 7 motivos que são muito comuns, ou os mais comuns para se sair de uma igreja. Acabou que eu esqueci de trazer a fonte dessa pesquisa aqui, mas eu vou procurar depois e trazer para os irmãos. Nós vamos nos concentrar nas informações que elas trazem. Então, o primeiro motivo que vai aparecer aí para você, assim, na igreja tem alguns irmãos com quem eu não me dou bem e que me irritam, né? Esse motivo é muito usado por alguns para justificar a sua saída na igreja. A igreja é até boa, mas tem uns irmãos lá que são muito difíceis. E eu não consigo me dar bem com esses irmãos, eles estão sempre constantemente me irritando. Então eu acho melhor sair, né? O equívoco nesse motivo aqui é porque toda igreja é formada por pessoas imperfeitas. E certamente em todas as igrejas vai ter algum irmão que nos irrita. E talvez você seja aquele irmão que irrita alguém, né? Então esse motivo, embora seja muito usado, ele não é um motivo válido, né? O segundo motivo, as minhas ideias não são atendidas. Eu estou sempre querendo participar, eu estou sempre contribuindo com alguma ideia, estou sempre dando alguma sugestão, mas as minhas ideias nunca são ouvidas, nunca são colocadas em prática. Então, eu prefiro sair dessa igreja e ir para um outro lugar. Bom, isso aqui é interessante. É interessante. Porque, de fato, a gente tem alguma frustração, né? Quando a gente está disposto ali, a gente dá uma contribuição e a gente vê que as nossas ideias não são atendidas. Mas será que não tem outras ideias que são melhores do que as nossas? Será que as nossas ideias são boas, mas elas são aplicáveis naquele momento, naquela realidade da igreja? Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Terceiro, não me agrada o estilo de música no louvor, né? A nossa igreja ela tem lutado assim com essa questão de louvor há muito tempo. A gente carece de músicos, porque nós temos alguns irmãos aí dispostos, mas são muito poucos. E às vezes a gente tem irmãos que não podem ir na igreja e a gente acaba sentindo falta na hora do louvor ali. De repente você pode estar, não, o louvor não é bom, eu não gosto das músicas, as músicas são antigas, as músicas não me agradam, né? Não são o meu estilo, o irmão tal não toca bem, o irmão tal não canta bem, então eu não gosto. Então perceba que isso é uma questão até agora, para onde nós estamos caminhando com esses motivos aqui. Quarto motivo, abriu uma igreja nova. Essa igreja nova parece mais viva do que a igreja que eu estou frequentando agora. Uma igreja que abriu perto de casa, e ela está sempre cheia, e o louvor é animado, e as pessoas estão sempre alegres, e ela fica escura, né? E na hora do louvor tem umas luzes, tem um gelo seco. O pastor, ele é muito engraçado, está na moda, né? Hoje em dia, pastor engraçado. Então, eu vou até sugerir para o seminário lá, quem sabe, colocar uma matéria dessa lá, como ser engraçado na pregação, porque a gente não tem essa matéria, né? Mas é moda agora, o pastor engraçadinho, né? O pastor que faz gracinha, que faz o povo rir. Não à toa, Spurgeon já falava disso, lá em 1800 e pouco, né? Vai chegar um tempo em que palhaços estariam entretendo o público nas igrejas. Outro motivo, meu pastor favorito saiu e eu não me adaptei ao novo. Nossa, isso acontece demais, né? Isso acontece demais, porque a gente às vezes se apega tanto a um pastor, a um líder, e
Isso não é de todo ruim, porque a gente precisa, de fato, né, apoiar o nosso líder, nosso pastor, nós precisamos abraçá-lo. Mas nós temos que entender, né, que nós estamos sujeitos a isso, sobretudo na igreja presbiteriana, que o pastor pode sair. Mas aí a pessoa diz, não, o meu pastor, eu gostava muito dele, era o meu pastor favorito, e esse pastor que chegou agora, eu não achei ele muito bom não, então eu vou sair e vou para outra igreja. Como se lá na outra igreja também... Né? Ou então aquele pastor saiu e foi para uma igreja de um bairro vizinho, pode acontecer, então agora eu vou frequentar a igreja desse pastor lá, vou segui-lo. Né? E nós então corremos o risco de mudar o cabeça dessa igreja aí. Sexto, o meu coração não está mais ali. Né? Eu vou sair porque o meu coração não está mais ali, eu não sei o que está acontecendo, tem algo errado, eu não consigo mais me prender ali. E por último, eu não estou alcançando a minha bênção, né? A minha causa não tem vitória. Isso também pode acontecer, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali na igreja e está vendo a igreja como se prega por aí, né? Que é um local para você ir para buscar bênção só. Então, sei lá, estou com uma doença na família há tanto tempo, eu estou precisando de uma coisa qualquer, e estou colocando isso aqui, estou vindo nessa igreja, não está adiantando nada. Então, aqui nessa igreja eu não vou conseguir essa bênção, não. Minha causa aqui não vai ter vitória, eu preciso procurar uma igreja onde tem milagres, uma igreja onde milagres acontecem e eu vou para lá. Então, no fim das contas, irmãos, esses 7 motivos aí, eu fico devendo a fonte da pesquisa para vocês, mas eu trago semana que vem, todos giram em torno do eu, do si mesmo. Todos os motivos estão em torno da própria pessoa, do seu egoísmo. Percebam. Então, aqueles motivos que vocês contribuíram no início lá, não estão aqui. E esses aqui são os 7 motivos mais comuns para as pessoas saírem da igreja. Então, percebam que aqui, nesses motivos, não está escrito assim, eu saí daquela igreja porque lá a pregação não é bíblica, porque lá o pastor não é bíblico, ele não é fiel às escrituras, ele prega heresias, por exemplo, que deveria ser o motivo número 1. Porque do contrário, irmão, se nós estamos aqui congregando numa igreja, nós somos parte dessa igreja e nós temos responsabilidade no dia a dia dessa igreja. Então, todos esses motivos aqui, que são os mais listados para se sair de uma igreja, e nós lembramos lá da historinha do irmão Mão, que é parecido com esses motivos aqui. Né? E, por exemplo, o estilo de música do louvor não me agrada, mas o estilo de música não tem que agradar você. A música ela é direcionada para adoração e louvor a Deus. Né? Então, perceba isso. A igreja que abriu agora ela é mais viva. Quem é você para dizer se a igreja que você está frequentando ela é viva ou não? Se ela é bíblica, a não ser que ela não seja bíblica, né? Porque nós confundimos esse avivamento com estardalhaço, né? Com visual, com gritaria às vezes, com emocional. Isso não tem a ver, né? A questão do pastor aí, quer dizer, pastor vem, pastor vai, a igreja permanece, porque a igreja é de Cristo, ela não é do pastor. Né? E nós temos visto divisões de igreja, infelizmente até na igreja do Glória mesmo aconteceu isso, né? De um pastor sair e metade da igreja acompanhá-lo. Então, o meu coração não está mais ali. Pois onde está meu coração, então? Né? Meu coração devia estar firmado em Deus. Obviamente que às vezes o próprio Deus nos leva a alguma condição de sair da igreja para outra, ou às vezes nós somos obrigados a isso por mudança de residência, mas o meu coração não está mais ali, quer dizer, eu não estou sendo servido, né? O que a igreja oferece não me agrada, é isso. Então, todos esses motivos giram, como eu disse, para resumir, em torno do egoísmo, do eu. Então, seguindo, o que é ser cristão? Nós já falamos sobre isso, conceituamos isso lá quando falamos sobre andar como Jesus, então não vamos ficar muito tempo nisso. Eu só trouxe essa definição aqui do autor do livro, que ele diz assim: o cristão é alguém que antes e acima de tudo foi perdoado do seu pecado e reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e coloca sua vida na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho.
isso é ser cristão. Por que eu coloquei isso aí? Porque a igreja tem a ver com o seu cristianismo, com a maneira que você vive o seu cristianismo, porque você é parte dessa igreja. Então, ser cristão implica em ter um relacionamento pessoal com Deus. Cada um de nós, individualmente, nos relacionamos com Deus. No entanto, não se resume a isso. Nós somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, como nós vamos ver mais para frente nessa questão. Se nós considerarmos cristãos e não fazemos questão de sermos parte operante de uma igreja local, tem algo errado nesse nosso conceito. E claro que ser parte de uma igreja não salva ninguém, não é isso que eu estou colocando aqui. Mas ela é uma consequência natural da vida de um salvo, do querer fazer parte dessa igreja. Então, a partir desse conceito, ou seja, que nós vimos, alguém que não vive mais por si mesmo, é o cristão. Né? Ele morreu para o mundo, nasceu para Cristo. E a partir daí, ele arrepende dos seus pecados, a sua fé é colocada na vida que ele recebe de Cristo, na vida perfeita que ele teve, na morte substitutiva e na sua ressurreição. Então perceba que às vezes nós damos ênfase à morte de Cristo na cruz, e devemos fazê-lo, mas a nossa salvação ela vem tanto da morte de Cristo como da sua vida perfeita. Porque se ele não tivesse tido uma vida sem pecados, ele não estaria qualificado para morrer em nosso lugar. Então, a partir disso, quer dizer, o cristão não vive mais por si mesmo. Então, todos os motivos alegados aqui que as pessoas usam, não tem razão de ser. Né? Então, em outro tempo, o cristão se dedicou a muitas outras coisas, mas agora ele se dedica a adorar a Deus por sua misericórdia e transformar a sua vida. Alguém que vê no sangue de Cristo todos os méritos da sua salvação. Esse é o cristão. Né? Que não é mais escravizado pelo pecado. O Espírito Santo de Deus leva a desejar Cristo e tornar-se semelhante a Ele. Alguém que é atraído a Cristo. Dessa forma, irmãos, isso aconteceu comigo em algum momento da minha vida, aconteceu com você, espero que já tenha acontecido com você. Se ainda não, oramos para que isso aconteça na sua vida. E nós não fomos chamados a viver sozinho. Numa época onde nós estamos vivendo essa questão dos desigrejados, né? A pessoa acha que não precisa estar numa igreja, ela pode servir a Deus sozinho, o que importa é servir a Deus, etc. Mas não, isso não é bíblico, não é uma visão bíblica. Então, o texto de Efésios 2, 17 a 20, está aí na sua tela. Eu trouxe esse texto por alguns motivos, nós vamos chegar nele. Diz assim: vindo, evangelizou, paz a vós outros que estavam longe. E aí, Paulo está falando de Jesus. Então, Jesus, e vindo, evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, paz também os que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas somos o quê? Concidadãos dos santos, e somos o que mais? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então perceba a profundidade desse texto quando ele diz que Cristo veio, evangelizou a paz aos que estavam perto, aos que estavam longe, e aqui um conceito, talvez, a judeus, a gentios, para que ambos tivessem acesso ao Pai em um Espírito. Então veja a ideia de comunhão que foi colocada no início. Então agora não existe mais estrangeiros e peregrinos, mas todos nós nos tornamos concidadãos. Concidadãos são o quê? Pessoas que são do mesmo país, né? Aqui a gente costuma chamar de conterrâneo, né? Fulano é meu conterrâneo, mas é isso a ideia, o concidadão, nós somos do mesmo país, e esse aspecto de inclusão que está aí, que é concidadãos dos santos, então é um país celestial, uma realidade celestial, e ele diz ainda mais, sois da família de Deus. Então não só somos concidadãos, ou seja, de um mesmo país, mas nós somos de um núcleo ainda mais seleto, que é o núcleo familiar. Família de Deus. Então essa é a ideia de igreja que é construída no Novo Testamento. Então perceba que por isso é impossível você ser um desigrejado.
Isso, meu irmão, foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, os profetas, pregaram sobre isso, mas é Cristo Jesus que é a pedra angular, a pedra principal. Então, em suma, é isso que esse texto está dizendo. Então, nós somos adotados em Cristo, levados todos, a partir de agora, um nome. Levamos um nome, esse nome, o nome de cristãos, porque pertencemos a uma família, somos reunidos em Cristo nessa família. Então, me parece difícil responder a pergunta sobre o que é ser cristão sem entrarmos no assunto igreja. As duas coisas estão ligadas. Então, o Novo Testamento vai falar de uma igreja universal, e não é a igreja universal do Reino de Deus. Tá? Quando eu digo igreja universal, é a igreja como um todo, a igreja de Deus, como, por exemplo, aparece em Mateus 16, 18, muitas vezes em Efésios, esse conceito é usado. Mas, na maioria das vezes, nós vamos ver a expressão igreja no Novo Testamento se referindo a uma igreja local. Paulo escreve cartas a igrejas locais, né? E é nessa igreja local que nós nos desenvolvemos como cristãos. Pois é onde nós aprendemos a amar, a perdoar, a suportar um grupo de pecadores semelhantes a nós. E nós não podemos viver isso vivendo isoladamente. É nesse local que nós temos o privilégio de exercer os nossos dons. Não percebo, né? Essa complexidade que é essa igreja. Então, a igreja ela é uma união de um grupo heterogêneo em todos os aspectos. Aspectos étnicos, faixa etária, formação acadêmica, condição financeira. Toda essa heterogeneidade que existe na igreja, ela é igualada em uma condição de que todos nós somos igualmente pecadores salvos pela graça, atraídos ao mesmo Cristo. Então, ser cristão implica em preocupar-se verdadeiramente com a saúde do corpo de Cristo. Significa preocupar-se com o que a igreja é e com o que ela deveria ser, porque você é parte desse corpo. Então, Jesus, ele se identifica tanto com a sua igreja, e quando ele confronta Paulo no caminho para Damasco, né, naquele dia do encontro de Paulo com o caminho, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Então nós sabemos, irmãos, que Saulo não perseguia Jesus. Naquele contexto já havia sido crucificado, ressurreto, assunto aos céus. O que ele perseguia eram cristãos, ou seja, ele perseguia a igreja de Cristo estabelecida. Não é? Mas, no entanto, diz: por que me persegues? Então, se Cristo se identificava tanto com a sua igreja, por que nós devemos considerá-la menos digna? Qualquer momento, quem quiser participar, fique à vontade. Então, irmãos, vamos considerar, e essa é a última parte da aula de hoje, dentro desse entendimento aqui da importância da igreja, da importância de estar em uma igreja, para vivermos isso, não é? Porque é na igreja que nós aprendemos a viver com essas diferenças que nós temos como irmãos, mas também aprendemos a nos vermos como semelhantes, que somos pecadores salvos em Cristo Jesus. Uma definição do que não é igreja, porque às vezes a gente confunde o que é igreja e o que não é igreja. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver o que não é igreja e depois nós vamos fechar vendo o que é igreja. Coloquei aqui algumas coisas, mas poderia colocar outras mais, de repente você vai lembrar de uma coisa aí, se você quiser participar depois, fica à vontade. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aí, que não é igreja. A igreja não é um lugar, um prédio, uma construção, não é um ponto de pregação, como local. Né? Porque, embora nós precisamos ter toda a reverência, melhor dizendo, ao local de culto, ao templo, porque esse é um local dedicado à adoração, aquele templo que fica ali na Rua Dido 617, esquina com o Monsenhor Messias, eu acho, não é igreja. Embora a gente fale, não, eu vou à igreja. A igreja fica ali naquela rua. A gente se habitua a falar isso,
Mas esse conceito bíblico do que é a igreja não se limita a um lugar, a um prédio, a uma construção. Então não é o lugar. Se ele é grande, se ele é pequeno, isso não importa. Não é um lugar cheio de luxo ou simples. Não é um bairro nobre ou na periferia. Né? Então seria mais correto, de repente, se a gente dissesse assim, que nós não nos reunimos na igreja, mas a igreja se reúne em um lugar. Percebe a diferença? Né? Nós não nos reunimos na igreja, mas a igreja se reúne em um lugar, no nosso caso ali na Rua Dito 617. Então Saulo não assolava a igreja destruindo templos. Ele perseguia cristãos, ele prendia e matava cristãos. O texto que se encontra em 1 Pedro 2,5 diz assim: Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ser igreja não é estar num lugar. Vai muito além disso. Igreja também não é um provedor de serviços espirituais. Né? Não é um lugar onde você vai para obter recompensas. Não é um recarregador de energias. Não é um self-service de bênçãos. Eu preciso voltar para a igreja porque a minha vida está muito ruim. Isso em si até não seria errado. Né? Seria sempre bom que as pessoas que estão com a vida ruim, atrapalhada, pudessem voltar para a igreja. Mas muitas vezes as pessoas dizem isso pensando que o simples fato de começar a frequentar uma igreja vai resolver os seus problemas. Não é? Porque elas confiam naquele ambiente ali, naquele prédio, como sendo igreja. Mas a igreja ela não é um lugar e não é um provedor de serviços espirituais. Terceiro aspecto do que não é igreja. A igreja não é uma estatística. Eu penso que todo pastor gostaria de ver sua igreja crescendo, estatisticamente falando. Chegar na reunião do presbitério, apresentar lá o relatório e ter lá 10, 20, 30 membros novos a cada ano. A igreja cheia, não é? Quem viveu a Igreja do Glória nos seus áureos tempos, via a galeria lotada todos os domingos. Depois da divisão, infelizmente, isso só aconteceu poucas vezes em ocasiões muito especiais. Mas, no entanto, igreja não é estatística. Não é uma vaidade de números, uma preocupação com o crescimento exagerado. Não é um reflexo... porque o crescimento exagerado muitas vezes pode ser um reflexo de um entendimento errado do que é evangelho, como nós já vimos aí nas acusações. Né? Um conceito errado do que é evangelho e um conceito antibíblico do chamado evangelho. Então nós vemos pessoas pensando em estratégias. Questão do louvor, né? Principalmente, vamos mudar o louvor aqui. Nós estamos vendo o conceito agora de church invadindo a nossa cidade, aqui, aquelas igrejas escuras, com gelo seco subindo, faz daquele momento ali um grande show, um grande espetáculo visual. Volto à questão dos pastores comediantes aí, né? Isso tem atraído muita gente, porque as pessoas vão ali, enchem a igreja, mas elas não são igreja. A igreja não é estatística. Né? Teve uma citação nesse livro de um pastor chamado John Brown, acho que não é muito conhecido, mas foi pastor no século XIX. Essa citação vem de uma carta que ele escreveu para um aluno recém-formado que ia assumir uma igreja. Ele faz algumas recomendações e, entre elas, a seguinte: eu conheço a vaidade do seu coração e uma das coisas que vai atingi-lo profundamente é que a congregação que lhe foi confiada é muito pequena, principalmente quando você a compara às congregações de seus irmãos ao seu redor. Mas sinta-se seguro em uma palavra vinda de um homem já idoso e experimentado. Quando estiver perante Cristo, prestando conta dessa congregação que recebeu, dessa pequena congregação, lá no trono de julgamento, você saberá que recebeu o suficiente. Então a igreja não é estatística. A igreja são as pessoas que frequentam essa igreja. A igreja somos nós. Essa semana, na devocional do seminário, que está sendo online, o capelão conversou com um pastor presbiteriano que trabalha nos Estados Unidos. Trabalha na região
salvo engano, de Las Vegas, ali, aquela região dos Estados Unidos, onde, segundo ele, a secularização está tão grande quanto a Europa. E cristianismo, igreja, é um assunto que não é popular, as pessoas não querem nada com isso. E ele falou que a igreja dele tem 26 pessoas, que é uma igreja pequena, mas que são servos fiéis, zelosos pela palavra de Deus. Isso realmente me chamou muita atenção, porque ele falou que às vezes ele tem que trabalhar de Uber, já trabalhou de Uber, já trabalhou outras coisas para completar a sua renda, porque a igreja não consegue sustentá-lo. E percebendo a realidade desse pastor, com essa citação que eu fiz para vocês aqui, essa recomendação do pastor, seu aluno, a gente compreende de fato, né, que a igreja não tem a ver com estatística. Né? Ao pastor que já é pastor, a mim que, se Deus permitir, serei, nós receberemos uma igreja para cuidar, e essa igreja pode ter 10, 15, 20, 100, 200 pessoas, mas ainda assim ela será a igreja. A igreja, irmãos, ela também não é um clube social. Não é um local para você encontrar amigos no fim de semana. Não é um local que te ofereça entretenimento. Não é um lugar onde você busca preencher a sua agenda social. Isso não é igreja. Isso precisa ficar bem claro para a gente. Né? Hoje é dia de ir na igreja. Né? Hoje eu preciso ir na igreja. Hoje eu vou lá para rever os amigos, etc. e tal. Muitas vezes a gente nem presta atenção no que está ali. A gente não anseia a igreja para adoração, mas por várias outras coisas. Ou então, hoje eu vou à igreja porque vai ter o pastor lá, fulano, maravilhoso, e etc. e tal. A igreja não é uma instituição. O que eu quero dizer com isso? A igreja, obviamente, precisa de um CNPJ para funcionar. A igreja do Glória tem o seu CNPJ. Ela está aberta regularmente. Então, aos olhos da lei, a igreja é uma instituição. Mas a igreja de Cristo, ela não é uma instituição ou uma denominação. Isso precisa ficar bem claro também. E por fim, a igreja não é um projeto de homens. Isso aqui é fundamental que a gente entenda. Não foram os discípulos que criaram a igreja de Deus, né? Não foram eles. Embora eles tenham plantado muitas igrejas, porque eles saíram pelo mundo cumprindo o ID, passando pelas cidades, e o exemplo máximo disso é Paulo, que abriu e plantou diversas igrejas, mas isso não nasceu no coração dele. Não foi ele que criou a igreja. A igreja, ela surge da vontade de Deus, como a gente vai ver daqui para frente, na eternidade. A sua vontade de ter um povo seu, exclusivo, né? Porém, a vaidade dos homens muitas vezes divide igrejas, muitas vezes os levam a abrir igrejas, porque não concordam com a igreja que frequentam, então resolvem abrir sua própria igreja. Mas a igreja de Deus, ela se mantém pelo seu próprio desígnio e vontade. Muitas igrejas nasceram com um trabalho de servos que não tinham a menor formação acadêmica, não tinham nenhuma instrução, como a gente costumava dizer antigamente, mas que foram movidos pelo Espírito Santo, por Deus, a ir pregar a palavra, e a igreja se firmou em determinados lugares por isso. Então percebam, ela não é um projeto de homens, ela é um projeto, um desejo, um decreto de Deus. Não é? Nós vamos passar agora sobre o que é a igreja. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre o que conversamos até aqui, fique à vontade. Eu gostaria, nesse período agora de pandemia, nós tivemos alguns grupos que não conseguiram aí conceber a ideia de que nós somos a igreja, né? Que a igreja não é ali o imóvel, como o senhor falou, aquela coisa toda. Então, nós encontramos algumas pessoas falando a respeito disso, inclusive falando até que, diferentemente do que o senhor vai falar aí, certamente, que a igreja é de fato imóvel pela necessidade que eles tinham de estar ali, sabe? Juntos, congregando, até uma oposição à questão da quarentena aí, mas eu tenho certeza que
o Senhor vai definir a igreja aí nos moldes que a palavra de Deus estabelece, né? Mas o senhor estava falando aí do que não é, do que não é, do que não é, aí veio na minha cabeça o que é a igreja, né? Mas eu vou aguardar o senhor fazer a sua explanação e depois eu vou falar a respeito desse conceito do que é. Era mais para falar dessa rejeição por parte de muitos, de entender que a igreja, de fato, né? Somos nós, não tem nada a ver com essa questão aí. Tudo bem, o senhor pode complementar depois. Então, irmãos, para falar o que é a igreja, Wilson. Oi. Wilson, enquanto você estava falando, eu estava lembrando daquela música, né? A Começar em Mim. E a gente vê que realmente o problema não é as outras pessoas, né? A gente fica colocando os motivos ruins da igreja são as outras pessoas. E a gente tem que ver que tem que começar na gente, né? Muita gente não se adapta a mudanças e ainda tem outros, que igual você falou da questão de as pessoas que participam, né? E que ficam querendo reconhecimento. A gente não tem que buscar fazer as coisas em busca de reconhecimento de outras pessoas. Por isso que no início eu falei de ajudar. A gente ajuda, mas a gente não ajuda pensando que as outras pessoas vão ficar reconhecendo a gente, né? Isso é igual aquelas fotos que tem na internet lá do pessoal que está distribuindo cesta básica e tirando foto com a pessoa para poder mostrar que está dando cesta básica. É mais ou menos essa lógica aí, né? A gente não tem que fazer as coisas em busca de mostrar para outros. A ideia de servir e adorar é totalmente voltada para Deus, né? Porque, como eu disse lá no início, a igreja é um grupo heterogêneo. Se você pensar em todos os aspectos, tem heterogeneidade, né? Tem pessoas economicamente melhores na igreja, tem pessoas que às vezes estão até desempregadas, que vivem com mais dificuldade. Você tem pessoas mais experientes, mais idosas, tem adultos, tem crianças. Você tem pessoas que gostam de músicas mais agitadas, outras mais calmas. Então, qualquer aspecto que você pensar, você tem essas diferenças na igreja. Mas todos nós somos unidos por uma coisa: somos pecadores remidos em Cristo. Fazemos parte de um corpo. Né? Nós vamos ver alguns textos que vão falar sobre isso, mas tem aquela ideia de que todo membro é importante no corpo e aquele que se devota menos honra, aparentemente, no corpo, né, tem muita importância. Qualquer parte do seu corpo que machuque, começa a doer, te incomoda. Um pequeno cortezinho assim na beiradinha do dedo que não te impede, às vezes, de fazer muitas coisas, mas aquilo vai doendo, vai te incomodando. Então, essa ideia realmente que a igreja não é um lugar para vaidades, é um lugar para humildade inteiramente. Então, a igreja, ela vem do termo eclésia no grego, ou eclesia, e significa assembleia ou congregação. Pura e simplesmente seria essa definição. E era um termo que era usado, não no sentido religioso na época, mas lá na Grécia, mas toda assembleia era chamada de eclesia. Mas ela ganha um novo contexto a partir da pregação do evangelho e da reunião, da congregação dos irmãos em um lugar. E é interessante a gente avaliar que ek é um prefixo que significa para fora, uma preposição. Kaleo é um verbo chamar. E eclesia é a união dessas duas palavras. Então, propriamente, são as pessoas chamadas para fora do mundo. Né? Pessoas que estavam no mundo são chamadas para fora do mundo com a redenção em Cristo. São chamadas para Deus. O resultado disso é a igreja, que é esse corpo de Cristo. Né? Esse corpo universal de crentes a quem Deus chama do mundo para ser o seu reino eterno. E, ao mesmo tempo, a igreja é chamada para fora de si mesmo, para ir ao mundo, não para o mundo novamente, mas para ir ao mundo pregar o evangelho. Né? Então, esse conceito da etimologia da palavra é só para a gente se situar em relação à igreja. Mas o que é uma igreja? Já que a gente falou sobre o que não é. Vou colocar acho que 4 pontos aqui. Primeiro, a igreja é um corpo unido, cuja cabeça é Cristo. Por que eu fiz questão de ressaltar a questão do corpo unido? Porque qualquer pedaço que seja tirado do corpo, ele não é mais corpo. Né? Não está mais no corpo. Então, volta a questão dos desigrejados. Né?
Os textos que estão aí é o seguinte, Efésios 5, 23. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Quem são o corpo? Nós. Mas ele é o cabeça. Então o cabeça não é o pastor. Então perceba, se a igreja trocar o pastor, por mais que o pastor fosse bom, por mais que eu gostasse desse pastor, ele era gente boa, ele me visitava toda semana, orava por mim, mas o cabeça da igreja não é o pastor, né? O cabeça da igreja é Cristo. Efésios 5, 29 e 30 diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Alguém chamou? Acho que não. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então a ideia, mais uma vez, aí de união, de comunhão, de um corpo que é um só, cujo cabeça é Cristo. E Cristo cuida da sua igreja. E 1 Coríntios 12 e 13, 12 e 14, diz assim, eu coloquei 12, é isso mesmo, 12 e 14. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Perceba a heterogeneidade aí de novo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então Paulo vai chamar a atenção para isso de novo. É um corpo só, único, unido, mas são muitos membros. Cada membro tem a sua função e todos são igualmente importantes. Essa analogia parece batida já, mas ela é muito atual. E é isso que nos faz compreender que nós não somos superiores ao irmão que, de repente, não aparece ali no trabalho da igreja, que vem e não é tão chamativo, né, como a Dani disse agora, a questão da vaidade, do que aquele que está sempre buscando aparecer e etc. e tal. Nós somos corpo. Às vezes aquele irmão que está ali no seu cantinho é um dos irmãos que mais oram pela igreja, um dos irmãos que ficam ajoelhados ali boa parte do seu dia para orar pelo sustento da igreja. Então o cabeça é Cristo e nós como membros não podemos nos achar superiores uns aos outros. E Paulo lá no texto vai dizer, se a mão disser ao pé não preciso de você, como é que acontece? Se o braço disser não preciso da mão, não tem como. Nós precisamos dos outros. Nós somos corpo, nós precisamos viver essa realidade. Por quê? Porque todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. E o texto de 1 Coríntios 12, 25, 27, que ele vai dizer assim, para que não haja divisão no corpo. Então esse texto, todo esse capítulo vai falar disso, os irmãos podem ler depois. Depois de tecer todas essas considerações, da importância de cada membro, ele vai dizer, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, todos se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então percebam que a igreja não é tudo aquilo que a gente falou. Percebam que a igreja não é um lugar. Porque um lugar é uma construção, é uma coisa fria, por mais bonita que seja, por mais humilde que seja. Mas a igreja são pessoas remidas, são membros de um corpo. E é necessário que esse corpo coopere, como Paulo disse aqui, com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, se nós não estamos vivendo um período onde não é possível estar ali na igreja, a gente sente falta. Mas isso não quer dizer que a gente não possa viver a igreja. Nos preocuparmos com os irmãos, ligarmos um para o outro, orarmos um pelo outro. Isso é viver igreja nesse momento. E esse detalhe que ele diz aqui, de chorar com os que choram, de sofrer com os que sofrem e de nos alegrar com aqueles que são honrados, de nos regozijarmos com ele. E às vezes, no nosso egoísmo,
é muito mais difícil nos alegrar com a vitória de alguém do que chorar com a tristeza de outro. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de presenciar coisas assim, ou pessoas assim, né? Mas muitas vezes o egoísmo, a inveja nos impede de alegrar com a vitória de alguém muito mais do que, de repente, sofrer com alguém que está sofrendo. A igreja é um corpo unido cuja cabeça é Cristo. Segundo aspecto do que é a igreja é um povo de Deus comprado por sangue. A igreja é um povo. Vimos que a igreja não é projeto de homens, mas de Deus desde a eternidade. Então Paulo afirma em Efésios 1, de 3 a 7, o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo está dizendo aqui que isso era vontade de Deus, desde a eternidade, que em Cristo fôssemos feitos igreja do Senhor. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então a igreja é um povo de Deus comprado por sangue. Efésios 5, 25 diz como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja também é isso. Terceiro aspecto, a igreja é uma família unida em adoração por meio de Cristo. O cristão experiente, ele tem o dever de amar, respeitar, servir e encorajar os menos experientes, né? E até mesmo, de repente, assumir a responsabilidade sobre o resto da família. Porque se nós somos uma família, a família é cuidada normalmente pelo pai e pela mãe. Aqueles que estão mais experientes ali, já viveram, já sabem das coisas, o que é certo e o que é errado, e que vão educar os seus filhos nesse caminho. Não é? Se nessa casa, de repente, ainda convive um avô, uma avó, eles são dignos de mais respeito. Na família de Deus é da mesma forma. O cristão mais experiente, ele deve abraçar os menos experientes e muitas vezes até assumir a responsabilidade de acompanhá-lo, de discipulá-lo, de abraçá-lo, a responsabilidade sobre o resto da família. Marcos 3,35 diz: portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está ampliando ali esse conceito. Esse trecho tácito daquele momento em que os familiares de Jesus chegavam onde ele estava e avisaram para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estavam fora. E ele responde dessa maneira: qualquer um que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, a igreja ela é uma família unida em oração por meio de Cristo. E para terminar, a igreja é uma noiva imperfeita de um noivo santo. Já lemos Efésios 5, 25, diz como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse texto aqui fala da comparação entre a relação de Cristo e a igreja com o casamento. Os maridos devem amar a sua igreja, a sua esposa, da mesma forma que Cristo fez com a igreja. E Apocalipse 19, 7, 8 diz: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa igreja, a igreja universal de Deus, que será salva e que vai gozar da companhia do seu noivo para sempre, é retratada aqui em Apocalipse dessa forma, vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. A noiva imperfeita de um noivo santo. O Josemar Bessa soltou essa semana lá uma publicaçãozinha onde ele diz exatamente essa questão, que o casamento ele não tem a ver com compatibilidade, ele tem a ver com compromisso, porque de outra maneira não teria como justificar essa relação do noivo santo com a noiva imperfeita, porque que compatibilidade poderia haver entre a igreja, a noiva imperfeita, com Cristo, o noivo perfeito e santo?
é compromisso. Por isso ele se entregou por ela. Então, irmãos, eu espero que eu tenha definido aqui o que é a igreja. Se o pastor quiser complementar, qualquer outro irmão agora. Mas eu acho que ficou claro que a igreja não é aquilo tudo que eu falei. Não é um lugar, não é um clube, não é um lugar para entretenimento, mas é um lugar para nós vivermos como corpo, como família e como um povo que de fato foi separado e comprado por sangue, conforme a vontade de Deus. Irmãos, fica à vontade, pastores, irmãos que quiserem participar. Na verdade, ficou muito claro, né, o que é a igreja aí. Mas eu gosto muito da ideia também da igreja como um organismo vivo em si. E, obviamente, que no conceito neotestamentário de eclesia traz a ideia de assembleia, é bem verdade. Mas eu gosto também da definição de que igreja é o lugar onde Deus habita, sabe? E nós víamos isso bem presente lá quando Israel se reunia também como assembleia, né? Pode ser dito assim, no templo onde Deus habitava, né? E hoje nós sabemos que desde que o Espírito Santo foi derramado, ele passou então aí agora a templar, a habitar definitivamente naqueles que são os eleitos alcançados, né? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí quando o senhor estava falando que não é igreja, e eu citei alguns movimentos que surgiram aí, tem uma forma de rebelar-se na pandemia. Essas pessoas, elas afirmando dessa maneira que a igreja diz respeito ao local, elas podem estar esquivando-se aí, usando como pretexto, esquivando-se da sua obrigação de fato, viver como igreja, sabe? Onde ela está. Porque há muito essa dicotomia, essa separação de ser uma coisa dentro de um estabelecimento onde nos reunimos como igreja e ser outra coisa no trabalho, na família, sabe? Fora dessa esfera espiritual, vamos dizer. Então, quando a gente chama a responsabilidade para que, de fato, nós somos a habitação de Deus, nós somos, de fato, a igreja, a gente deve ter em mente que nós temos um testemunho a zelar, nós temos um nome santo, trazemos conosco um nome santo que deve ser zelado no que diz respeito à nossa conduta, às nossas práticas, né? Então é interessante. Eu acho muito interessante também esse conceito de igreja, irmãos, porque somente na igreja, não tem outro lugar. Por mais que uma pessoa se considere mais do que as outras, é o único lugar onde de fato nós somos iguais, sabe? Somos iguais. É o único lugar onde um pós-doutorado tem a mesma voz que um iletrado, sabe? Então, eu acho muito bonito também esse aspecto dessa igreja, né? Esse organismo, essa unidade no que diz respeito a esse valor que é dado muitas vezes ao ser, né? Geralmente as pessoas são valorizadas pelos títulos que elas trazem, inclusive é dado voz maior a esse tipo de pessoa. Na igreja, não. Se alguma igreja tem feito diferente disso, está errado, mas no corpo de Cristo, a opinião de qualquer um de nós, ela é muito bem-vinda, né? E certamente tem o mesmo peso, desde que esteja coerente com aquela que é a verdade propagada pelo Evangelho. Então, não adianta, por mais que a gente se ache, a igreja é o único lugar onde nós somos, né, igualados, aí, nivelados. Obrigado, irmãos. Ok. Então, na semana que vem, nós vamos começar a falar, então, sobre as marcas dessa igreja saudável, para que a gente possa identificar no nosso meio, na nossa igreja, essas questões, corrigirmos, de repente, o que for necessário, orarmos, né, para que Deus esteja nos conduzindo, né, e, de repente, quem sabe, esteja nascendo uma nova igreja ali em Carmópolis, né, a igreja do Senhor também. Vamos orar por isso também. Vamos encerrar, então, irmãos, para